Aang sempre foi considerado um fracassado. No mundo em que vive, todas as crianças recebem um Job Class da deusa da luz ao nascer, enquanto a deusa das trevas lhes concede uma habilidade. O problema é que o Job Class nunca pode ser alterado, e o de Aang era o mais desprezado de todos. Avaliador. Enquanto guerreiros e magos se tornavam poderosos, ele ficou preso a uma função sem valor no campo de batalha. No entanto, Aang acreditava que poderia prosperar analisando itens valiosos e ganhando dinheiro como aventureiro. Mas essa esperança se transformou rapidamente em humilhação. Agora, ele serve como um mero carregador de bagagens para um grupo de aventureiros. Seus companheiros são Zoid, um espadachim arrogante e mulherengo, e Jolene, uma maga impaciente e sarcástica. Durante a missão atual, eles enfrentam um rato gigante monstruoso e, enquanto os dois lutam, Aang fica para trás, sem sequer segurar uma arma. Quando a batalha termina, é sua vez de agir. Mas não para lutar, e sim para vasculhar o cadáver do monstro em busca de algo valioso. Aang usa sua habilidade para analisar o corpo e descobre que o rato é de rank F, mas seus dentes são de rank D e podem ser vendidos. Ele tenta extraí-los, mas sua força física é ridícula. Sem outra opção, pede ajuda a Zoid, que, em resposta, apenas ri e o insulta. Se nem isso você consegue fazer, então qual é o seu propósito nesse grupo? Essas palavras o atingem, mais forte do que um golpe físico. Quando Aang ainda hesita, Zoid atira uma pedra em sua cabeça, e como se não bastasse, ainda o chuta para lembrá-lo de sua posição inferior. Sem ter escolha, Aang rasga o cadáver com as próprias mãos, enquanto escuta Zoid e Jolene debochando dele. Para eles, ele não é um companheiro, apenas uma ferramenta para evitar que precisem carregar os corpos até a guilda para avaliação. Aang engole sua frustração e segue em frente, porque no fundo, sabe que não pode fazer nada a respeito. Então, eles encontram algo inesperado, o corpo de um Hellhound, uma fera de rank superior. Zoid e Jolene comemoram, pois suas partes podem ser vendidas por uma pequena fortuna. Aang, por outro lado, sente que algo está errado. Essas criaturas não deveriam estar nesse andar da masmorra. Mas, como sempre, seus alertas são ignorados. Logo, adiante, eles encontram mais cadáveres de Hellhounds espalhados pelo chão, o que deveria ser um sinal óbvio de perigo. Aang insiste que há algo muito errado nessa cena. Se um aventureiro tivesse matado esses monstros, já teria levado os materiais valiosos. Mas Zoid, irritado com suas preocupações, manda ele calar a boca e continuar trabalhando. Então, o pior acontece. Uma matilha de Hellhounds vivos aparece, cercando o grupo. Jolene e Zoid entram em pânico, pois sabem que não têm chances contra essas criaturas. Mas, em vez de tentarem lutar, os dois tomam a decisão mais covarde possível: usar Aang como isca. Antes que ele possa reagir, Jolene lança um feitiço de paralisia e Aang desaba no chão, incapaz de se mover. Zoid e Jolene fogem, deixando-o para trás, rindo e debochando enquanto os Hellhounds avançam. A dor das mordidas rompe o efeito da paralisia, e Aang consegue jogar sua comida para distrair as feras. Mesmo ferido, começa a correr para escapar. Mas quando chega à saída, encontra Zoid e Jolene bloqueando o caminho. Os dois não querem que ele sobreviva, pois, se contar à guilda que foi traído, eles terão problemas. Sem opções, Aang escolhe um caminho alternativo, mas chega a um beco sem saída. Os Hellhounds estão vindo. Ele percebe que não há escapatória. Diante da morte iminente, amaldiçoa sua própria existência. Se não tivesse escolhido ser um aventureiro, poderia ter vivido uma vida comum. Mas agora, sua única escolha é saltar do penhasco. Ele fecha os olhos e se joga, aceitando sua morte. Aang sente o vento cortando seu corpo enquanto despenca. Ele não grita, não se debate. Apenas aceita o impacto inevitável. Quando finalmente atinge o chão, o mundo ao seu redor escurece. A dor é insuportável. Seu corpo está destroçado. E a morte parece certa. Mas, antes que perca a consciência por completo, ele vê algo. Ou alguém. Uma garota de cabelos brancos e vestido etéreo surge diante dele. Mas há algo estranho nela. Seu corpo parece cintilar.
como se estivesse oscilando entre a existência e a inexistência. Ela caminha até ele com passos leves, se aproxima e beija sua testa suavemente. Anne não tem forças para reagir. Tudo o que consegue ver é uma imagem distorcida de seu rosto antes de desmaiar. Quando abre os olhos novamente, ele está vivo. Mas não apenas vivo, está completamente curado. Anne se encontra dentro de um pequeno lago de águas cristalinas. Seu corpo, antes estraçalhado, está sem um único arranhão. Confuso, ele ativa sua habilidade de avaliação e descobre que essa água é um item lendário de Rank S, gotas de Yggdrasil. Um líquido místico capaz de curar qualquer ferimento instantaneamente. Mas sua surpresa não para por aí. Ao olhar ao redor, vê uma árvore colossal dominando a paisagem. Quando a avalia, descobre algo inacreditável. Essa árvore não é qualquer árvore. Ela é Yggdrasil, a árvore do mundo. A única árvore conhecida desse tipo desapareceu há séculos, mas sempre existiram teorias de que outras poderiam existir em locais ocultos. E agora, diante de seus olhos, estava uma dessas entidades lendárias. Anne se aproxima da árvore e quase instintivamente toca seu tronco com gratidão. No mesmo instante, ele escuta um som estranho, um gemido suave, quase humano. Ele se vira rapidamente, mas não há ninguém ali. Por um momento, ele se pergunta se sua mente está lhe pregando peças. Mas algo dentro dele diz que essa árvore está viva. Apesar da sensação inquietante, Anne sabe que não pode ficar parado. Ele precisa encontrar uma saída desse lugar. Ele começa a explorar a área subterrânea da masmorra, tomando cuidado para não atrair problemas. O ambiente é silencioso demais, o que faz com que ele abaixe a guarda. Um erro que quase lhe custa a vida. Um corte veloz rasga o ar e leva sua orelha embora. Anne grita de dor. Mas antes que possa reagir, outro golpe veloz decepa seus dedos. Seu coração dispara. Ele não viu nada, apenas sentiu a dor. Quando consegue enxergar seu agressor, ele se depara com uma criatura de Rank S, um monstro de velocidade absurda. Anne tenta fugir, mas não há como escapar. O monstro é rápido demais e o ataca sem dar tempo para reação. Seu corpo está sendo destroçado pouco a pouco, mas então, o verdadeiro terror aparece. Um urso negro colossal surge do nada e esmaga o monstro veloz como se fosse um inseto. Anne, ainda no chão, sente um alívio momentâneo, mas o alívio se transforma em puro pavor quando percebe que o urso agora está olhando para ele. O monstro avança. Suas garras rasgam o rosto de Anne, cegando-o parcialmente. Antes que possa reagir, o urso o agarra e começa a esmagá-lo, quebrando seus ossos como se fossem galhos secos. Anne sente que esse é o fim, mas, de repente, algo acontece. Com um único golpe veloz, o urso é morto instantaneamente. No meio do caos, Anne vê uma silhueta esguia se aproximando. A figura observa Anne por um momento e diz, num tom calmo, que só veio ajudá-lo, porque alguém especial pediu. Antes que Anne possa entender o que está acontecendo, seu corpo sucumbe à dor e ele desmaia novamente. Anne desperta, mais uma vez aos pés da árvore do mundo. Seu corpo está intacto, sem ferimentos, e desta vez, até mesmo seu olho perdido foi restaurado. Ao se sentar, ele percebe que não está sozinho. Diante dele, a mesma garota que viu antes o observa em silêncio, segurando uma xícara de chá. Seu cabelo branco brilha sob a luz suave, e seus olhos transmitem um mistério indescritível. Ela sorri para ele. E Anne sente, no fundo de sua alma, que essa garota não é uma pessoa comum. Anne não sabia o que o aguardava a partir daqui, mas uma coisa era certa. Essa era apenas a primeira peça de um mistério muito maior. E ele estava prestes a mergulhar de cabeça nele. Continua no próximo episódio. Anne ainda estava processando tudo o que aconteceu quando uma xícara de chá foi colocada em suas mãos. A garota de cabelos brancos o observava com um sorriso tranquilo, e por um momento ele ficou completamente hipnotizado por sua beleza etérea. Mas antes que pudesse dizer algo, uma voz irritada interrompeu a cena. Uma mulher baixa, de aparência jovem, apareceu ao lado dele e disse para ele parar de ter ideias erradas sobre sua filha. Anne piscou, confuso. Filha?
Como aquela garota poderia ser filha de uma mulher que parecia tão jovem? E, mais importante, quem era essa mulher? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, a baixinha pegou a xícara e praticamente forçou o chá garganta abaixo dele. Para sua surpresa, o chá era delicioso. A mulher então se apresentou. Úrsula, a guardiã da árvore do mundo. E a garota que Aang admirava, Yuri, não era uma humana, mas sim o espírito da árvore do mundo. Essa revelação o deixou sem palavras. Úrsula explicou que existem 9 árvores do mundo espalhadas pelo mundo, e cada uma possui um guardião para protegê-la. Sua missão era garantir que Yuri estivesse segura e que ninguém explorasse seu poder. No entanto, ela não queria salvar Aang. Foi Yuri quem implorou por sua vida. Yuri, ainda tímida, admitiu que decidiu ajudá-lo porque ele foi a primeira pessoa a agradecer à árvore do mundo. Isso chocou Aang. Outros aventureiros já haviam caído nesse local antes dele, e Yuri salvou a vida de todos, mas nenhum deles demonstrou gratidão. Pelo contrário, assim que descobriram que a árvore do mundo estava viva, tentaram arrancar seus galhos para vender. Por isso, quando Aang simplesmente agradeceu, para Yuri isso foi algo enorme. Vendo Yuri corar, Úrsula rapidamente interrompeu o momento e mandou Aang embora. Para ela, sua missão estava completa. Mas Yuri discordou. Ela insistiu que Aang ainda não estava pronto para sobreviver sozinho na masmorra. Se ele saísse agora, iria morrer novamente. Para provar seu ponto, ela começou a chorar. E Úrsula, contra sua vontade, cedeu. Ag, tudo bem. Tudo bem. Eu treino esse idiota até que ele possa sair sozinho. E assim, o treinamento infernal de Aang começou. Úrsula levou Aang até um corredor escuro dentro da masmorra. Ele olhou para a escuridão e resmungou que esse lugar era mais sombrio que seu futuro. Mas antes que pudesse reclamar mais, Úrsula o chamou de inútil e mandou que usasse seu novo olho para enxergar no escuro. Seu olho tem o poder da árvore do mundo. Se você se concentrar, poderá ver mais do que qualquer outro humano. Aang tentou se focar, pensando em Yuri por algum motivo. E então, o mundo clareou. De repente, ele conseguia ver tudo claramente, mesmo no breu total. Úrsula sorriu satisfeita e, sem aviso, atirou uma pedra em um monstro adormecido. O monstro acordou em fúria. Era um Eyeball Bat, uma criatura que atacava com rajadas cortantes de alta velocidade. Antes que Aang pudesse processar o que estava acontecendo, Úrsula simplesmente disse: "Seu primeiro treino é desviar de todos os ataques." Aang ficou pálido. "Espera! Esse bicho tá vindo pra cima de mim?" "Como assim?" Mas Úrsula não se importou com suas reclamações. Ela queria que ele usasse seu olho e sua habilidade de avaliação de forma diferente. Se ele pudesse prever o próximo ataque do monstro, poderia evitar os golpes. Sem alternativa, Aang ativou seu olho e usou a avaliação no monstro. Para sua surpresa, ele viu uma previsão de que seu ouvido direito seria o próximo alvo. "Isso é incrível! Agora eu posso prever os ataques e... swoosh!" Seu ouvido foi arrancado. Aang gritou de dor, enquanto Úrsula erguia uma barreira mágica para protegê-lo por um momento. Com uma expressão entediada, ela derramou algumas gotas de Yggdrasil sobre ele, e sua orelha voltou ao normal em segundos. "Eu vou te curar quantas vezes for necessário." Então, sem desculpas, o treinamento continua. Ela tirou a barreira e deixou o monstro atacá-lo novamente. Dessa vez, Aang previu corretamente o ataque no joelho esquerdo e conseguiu desviar por pouco. Mas sua comemoração durou 1 segundo. O monstro o atacou pelas costas imediatamente depois, e ele foi derrubado no chão. "Se concentre, seu inútil. Você precisa prever onde e quando será o ataque." O treinamento continuou por 1 semana inteira. Aang sofreu incontáveis cortes e dores, mas aos poucos aprendeu a prever os ataques com precisão absoluta. Agora, ele conseguia esquivar de todos os golpes, mas sempre que ficava confiante demais, o monstro o pegava de surpresa. Finalmente, Úrsula decidiu que ele havia passado na primeira fase do treinamento. Agora vem a parte 2. Chegou a hora de derrotar esse monstro. Ao ouvir que deveria derrotar o monstro, Aang arregalou os olhos. "Eu não sou um guerreiro. Minha classe não serve para combate."
Mas Úrsula não queria saber de desculpas. Sem paciência para ouvir suas reclamações, ela quebrou um galho da árvore do mundo e jogou para ele. Aqui está sua arma. Agora cale a boca e lute. In olhou para o galho e pensou: sério? Vou lutar com um pedaço de árvore? Mas ele sabia que não tinha escolha. Confiando na sua nova habilidade de prever ataques, ele tentou acertar o Eyeball Bat, mas seus golpes eram muito lentos. O monstro desviava facilmente. Úrsula, como eu faço para acertar ele? Descubra sozinho. Idiota! En se concentrou, ativando sua habilidade de avaliação. De repente, algo novo aconteceu. O tempo parecia desacelerar, e ele conseguia ver a trajetória exata dos movimentos do monstro. Esse era um novo nível de sua habilidade de análise, o superavaliação. Com essa percepção aprimorada, Ain acertou um único golpe certeiro, esmagando o Eyeball Bat no chão. Eu consegui! Mas antes que pudesse comemorar, Úrsula deu um tapa na cabeça dele. Pare de se achar só porque venceu um monstro. Agora derrote todos os outros. Sem escolha, En enfrentou todos os Eyeball Bats da área, aprimorando cada vez mais seus reflexos e ataques. Quando finalmente eliminou todos, Úrsula revelou a próxima fase do treinamento. Agora, você vai aprender a roubar habilidades. En ficou confuso. Ele não era capaz de aprender novas habilidades, certo? Errado. Úrsula explicou que, com seu olho espiritual, ele poderia copiar as habilidades dos inimigos. Mas isso era algo impossível para humanos normais. Para testar, ele se concentrou no cadáver do Eyeball Bat e, de repente, sentiu uma dor intensa na cabeça. Quando a sensação passou, Úrsula sorriu. Parabéns! Agora você tem a habilidade Super Aceleração. Ain testou a habilidade e disparou pelo corredor como um raio. Mas sua velocidade era tão absurda que seus músculos não aguentaram a pressão e se rasgaram imediatamente. Ele caiu no chão, gritando de dor. Úrsula revirou os olhos, derramou gotas de Yggdrasil sobre ele e deu uma nova ordem. Continue correndo até seu corpo aguentar a velocidade. Cada vez que você se quebrar, eu te curo. E assim começou o treinamento de resistência. Depois de dias de esforço, seu corpo ficou muito mais forte e ele dominou completamente a superaceleração. Mas o treinamento ainda não acabou. Agora, Úrsula queria ensiná-lo a usar magia sem precisar entoar feitiços. Para isso, ela simplesmente lançou uma bola de fogo nele sem aviso. Antes que En pudesse entender o que estava acontecendo, uma bola de fogo voou diretamente para seu rosto. Ah! Você quer me matar? Úrsula ignorou completamente seus gritos e respondeu com um tom casual. O próximo passo do seu treinamento é lançar magia sem precisar entoar feitiços. Se não aprender rápido, vai continuar virando churrasco. En tentou usar a superavaliação para analisar os padrões dos ataques de Úrsula, mas antes que pudesse se preparar, outra bola de fogo explodiu em sua cara. A cada tentativa falha, Úrsula simplesmente o curava com as gotas de Yggdrasil e atirava outra bola de fogo nele. Após meia hora de sofrimento, En finalmente entendeu como a magia funcionava. Ele começou a focar não nas palavras do feitiço, mas na manipulação do mana dentro de seu corpo. Então, pela primeira vez, ele conjurou uma bola de fogo sem precisar falar nada. Mas ele não tinha controle sobre seu próprio mana ainda. Então, desmaiou de exaustão após lançar 2 feitiços. Felizmente, Yuri usou as gotas de Yggdrasil para restaurar sua energia mágica. E isso trouxe um efeito inesperado. Cada vez que ela o curava, seu limite de mana aumentava. Depois de meio mês de treinamento, En conseguiu lançar centenas de bolas de fogo consecutivamente e até começou a usar magia intermediária. Úrsula finalmente admitiu que ele estava pronto. Muito bem. Você ficou forte o bastante para explorar a masmorra sozinho. Mas antes de ir, tem mais uma coisa. En engoliu em seco. Ele já sabia que isso significava que viria mais um desafio mortal. Úrsula o levou para uma caverna e, sem hesitar, o empurrou direto para o território de um monstro aterrorizante, o Death Bear. Ora, do teste final, ou vence ou morre.
O Death Bear avançou contra Ain com uma força brutal. Ele tentou atirar bolas de fogo, mas errou completamente. A fumaça atrapalhou a visão do monstro por alguns segundos, mas isso não seria suficiente. Usando superavaliação, ele conseguiu prever os ataques e se mover na velocidade exata para desviar. Mas a pressão era esmagadora. A cada ataque do Death Bear, o solo tremia. Droga! Esse bicho é um monstro de rank S. Como eu derroto ele? Úrsula não deu nenhuma dica. Ela apenas cruzou os braços e observou, esperando que Ain descobrisse sozinho. E então, ele teve uma ideia. Lembrando das habilidades que roubou anteriormente, Ain usou superaceleração para se mover em alta velocidade, ficando atrás do Death Bear. Ele ativou superavaliação em seu corpo e, no momento exato, lançou um feitiço de vento cortante diretamente nas articulações do urso. O monstro rugiu de dor, mas ainda não caiu. Então, Ain descarregou todas as bolas de fogo que tinha, atingindo vários pontos vitais do Death Bear, até que, finalmente, o monstro caiu. Ele conseguiu. Mas o verdadeiro prêmio veio depois. Ao usar superavaliação no corpo do Death Bear, Ain absorveu uma habilidade Rank S+, chamada Steel Cutter, que aumentava sua resistência e dava a seus ataques um poder destrutivo absurdo. Ele sentiu uma dor de cabeça intensa, mas antes que pudesse reclamar, Úrsula já estava curando ele com as gotas de Yggdrasil. Ela então sorriu pela primeira vez. Você concluiu seu treinamento. Agora está pronto para subir a masmorra por conta própria. Ain ainda estava processando tudo quando Úrsula disse que tinha um último presente para ele antes que partisse. Vamos voltar à Árvore do Mundo. Tem algo que você precisa levar com você. De volta à Árvore do Mundo, Úrsula olhou para Ain com uma expressão séria. Antes de você partir, vou te dar um presente final. Algo que te ajudará em sua jornada. Ela então revelou o núcleo espiritual da Árvore do Mundo. Esse era o coração da árvore. Um objeto lendário capaz de conceder poderes inimagináveis. Ain arregalou os olhos. Eu não posso aceitar algo tão valioso. Mas Úrsula explicou que ele não estava pegando esse poder para si, apenas o emprestando. Quando ele morresse, o núcleo retornaria automaticamente para a Árvore do Mundo. Sem dar tempo para mais questionamentos, Úrsula usou magia para fundir o núcleo espiritual ao olho artificial de Ain. Ele não sentiu nenhuma mudança imediata, mas Úrsula garantiu que, com o tempo, ele despertaria seu verdadeiro poder. Foi nesse momento que Yuri desapareceu repentinamente. Ain se virou em pânico procurando por ela. Yuri, onde você foi? Então, ele ouviu sua voz vinda de dentro do seu próprio olho. Estou aqui. Agora eu posso estar com você onde quer que vá. De alguma forma, Yuri havia se fundido ao núcleo espiritual, permitindo que ela vivesse dentro do olho de Ain e se manifestasse quando quisesse. Úrsula, com um olhar irritado, suspirou. Droga! Agora minha filha vai ficar grudada em você o tempo todo. Mas, no fundo, ela sabia que isso era o melhor para Yuri. Antes de deixá-lo ir, Úrsula marcou a mão de Ain com um símbolo mágico, concedendo-lhe um feitiço de armazenamento infinito. Além disso, ela entregou a ele uma espada espiritual, criada a partir dos materiais da própria Árvore do Mundo. E para garantir que Ain não fizesse nada suspeito com Yuri, ela substituiu seu olho direito por uma Pedra do Sábio, um artefato mágico que permitia que Úrsula visse tudo o que ele via e se comunicasse com ele a qualquer momento. Se eu te pegar olhando para a minha filha de um jeito errado, eu mesma te mato. Ain engoliu em seco. Agora, finalmente, era hora de partir. Yuri, animada, perguntou. E agora, Ain? Para onde vamos? Ele sorriu. Vamos procurar suas irmãs. As outras árvores do mundo estavam espalhadas pelo mundo. Yuri queria reencontrá-las, e Ain prometeu ajudá-la. Úrsula deu as últimas instruções sobre os caminhos da masmorra. Agora, Ain conseguia derrotar monstros de rank S sem dificuldades, e sempre que absorvia novas habilidades, Yuri curava seus efeitos colaterais instantaneamente. Mas então, chegaram ao último desafio antes da saída da masmorra. A sala do chefe. Portão se abriu e Ain viu o núcleo da masmorra brilhando no centro da sala. De repente, um círculo mágico apareceu no chão. Uma criatura gigantesca começou a emergir.
É um golem de pedra, murmurou Úrsula. Ain respirou fundo. Esse seria seu verdadeiro teste final. Sem hesitar, ele avançou para a batalha. Continua no próximo episódio.